dia 25, quarta-feira. E hoje eu irei desmistificar 4 investimentos que não são investimentos. Mas de tanto usarem maquiagem para ludibriar a sociedade ao passar 2 anos, esses itens que irei citar parecem ser investimentos, mas só parecem. Antes de entrarmos no conteúdo, peço que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. E o primeiro investimento que não é investimento: título de capitalização. Títulos de capitalização são produtos financeiros oferecidos pelos bancos tradicionais, onde o gerente vem lhe oferecendo produtos maravilhosos de investimentos. Você faz a contratação desses títulos geralmente ao abrir conta. Você pode fazer o pagamento desses títulos de forma mensal, periódica ou em um único pagamento. Durante o período de duração desse título, você terá direito a concorrer a prêmios. Existem centenas de títulos de capitalização e cada banco tem sua nomenclatura e forma de pagamento. Mas a lógica de todos os títulos de capitalização e bancos são a mesma. Vamos dizer que você pega um título de capitalização, onde paga mensalmente, e durante 12 meses você pagou cotas de R$200. No final do período você terá apenas R$2.400, ou seja, não rendeu nada. Se o banco for bonzinho, ele pelo menos irá corrigir o valor das cotas do título pela inflação. Então seu dinheiro ficou parado apenas para você concorrer a alguns prêmios. Tem quem diga: ah, mas eu estou concorrendo a 1 milhão. Se for por essa ótica, se você quer contar com a sorte para chegar no primeiro milhão, joga na loteria que pelo menos o prêmio é maior. Mais um ponto importante: para quem quer resgatar o valor dos títulos antes do prazo de vencimento, tem que pagar uma multa ou taxa de penalidade pela quebra do contrato. E você nem poderá sacar tudo de uma vez. Você poderá resgatar partes do valor. Isso na grande maioria dos bancos. Mas como eu disse anteriormente, depende de cada banco. Não se iluda com o percentual de retorno que ele promete, pois ao colocar na ponta do lápis os custos das taxas que você pagou, tipo taxa de administração, taxa de sorteio, taxa de carregamento, se for ver o resultado real, a poupança teria rendido mais que esse título no período de 30 anos. Para você ver a poupança que perde para a inflação, mas pelo menos você não pagaria taxas. Resumindo, o que é um título de capitalização? Nada mais é do que você colocar dinheiro no banco todos os meses para ter direito a concorrer a um sorteio. E isso não faz de um título de capitalização um investimento, pois ele não vai render nada. No máximo vai ter uma correção pela inflação, que é o mínimo. E é por isso que o título de capitalização não é um investimento. Vou te dar um exemplo. Se pegasse esses R$200 por mês durante 12 meses e investisse no Tesouro Selic, você teria no final do período R$2.535,82. Se fizermos isso com um CDB ou LC, que paga 127% do CDI, seu retorno será maior. Será de R$ 2.572,27. Você quer ver a mágica dos juros compostos na prática? Faz isso por mais 12 meses. O resultado do rendimento será multiplicado por 4,17%. É assim que funcionam os juros a seu favor. E eu estou falando apenas de R$200 por mês. Se você tiver interesse em simular esse tipo de investimento, eu deixei o link do simulador aqui na descrição do vídeo. Comenta aqui embaixo se já ofereceram um título desse para você, ou se você conhece alguém que tem um. Compartilha com essa pessoa esse vídeo. Segundo investimento que não é investimento: consórcio. Em um consórcio você compra direito a uma carta de crédito, independente para que seja. Pode ser consórcio de casa, pode ser consórcio de carro, de moto, todos são cartas de crédito. Como isso funciona? Um exemplo: você tem um consórcio de um carro no valor de R$60 mil, onde faz parte de um grupo que concorre à contemplação, onde todos os meses você paga o valor da mensalidade esperando ser contemplado no sorteio. Porém, você pode dar lances para antecipar a sua contemplação, mas isso não é garantia. E mesmo que seja contemplado, você tem que pagar o restante do consórcio até o final, pois o bem ficará alienado como garantia para o banco. Pegadinha top! As primeiras parcelas que você paga de um consórcio é apenas para pagar taxa de administração. Ou seja, desistiu das cartas de crédito nas primeiras parcelas, infelizmente você não verá seu dinheiro de volta. Mas antes, dá uma conferida no contrato, talvez a chance de recuperar algo. Comparações: em um financiamento, você consegue amortizar os juros antecipando algumas parcelas. No consórcio, isso não é possível. Além disso, os custos das taxas de administração de um financiamento é em média 1%. A de um consórcio é em média a partir de 15%. Um exemplo: vamos dizer que você está pagando um consórcio
no valor de 60 mil, no período de 5 anos. Ao final do pagamento desse consórcio, você não vai ter pago 60 mil, vai ter pago 69 mil. Uma pequena comparação. Se você tivesse investido realmente os valores que você pagou o título durante esse período, em vez de você ter recebido 60 mil, você teria recebido em torno de 80 mil, investindo o valor da parcela do consórcio no Tesouro Selic. Eu fiz esse cálculo no mesmo simulador que comentei anteriormente. O link está aqui na descrição. Além da taxa de administração, tem uma taxa de seguro e tem uma taxa de fundo de reserva. É taxa que não acaba mais. Mais um ponto sobre consórcio. A cada ano, o valor da carta é reajustado. Logo, o quanto você paga mensalmente também é reajustado. E é para mais, ou seja, fica mais cara, principalmente em anos que a inflação está acima de 10%. Por isso, o consórcio não é investimento. Um conselho: título de capitalização e consórcio, foge. O que você vai pagar por mês nesses itens, você deixa em uma conta rendendo 5% do CDI, que vai render mais e você vai poder resgatar a hora que você quiser. Só manter a disciplina no poupar, que no final do período a rentabilidade vai ser maior. Terceiro investimento que não é investimento: carro particular. Carro não é investimento. Antes de me criticar, acompanhe meu raciocínio. Na melhor das hipóteses, você comprou um carro zero à vista. Hoje um carro popular zero custa 50 mil reais. Você saiu da concessionária, automaticamente você perde 10% do valor do carro. Ou seja, 5 mil do valor do carro virou pó. E daqui a 5 anos você vai tentar vender esse carro. Só que você vai vendê-lo por 35 mil. Em 5 anos de uso você perdeu 35% do valor que comprou o carro. E por isso, um carro para uso particular, estou enfatizando, para uso particular, não é investimento. Deixando claro, estou falando sobre ótica de investimentos. Não estou dizendo que ter um carro é ruim, desde que você saiba o que está fazendo e classificando um bem de forma correta. Um carro só seria investimento se ele lhe gerasse renda. Aí sim pode-se dizer que ele é um investimento. Por exemplo, uma pessoa que faz transporte. Se o carro é um meio de gerar renda, ele é um ativo, um investimento. Eu sei que vai ter pessoas que vão pensar e até comentar aqui embaixo. Então eu vou me adiantar, dar mais um exemplo e explicar. Fulano comprou um carro zero em meados de agosto de 2020, a 45 mil reais. Aí ele olha a tabela FIPE do carro hoje e o carro seminovo dele está custando 59 mil. Na cabeça dessa pessoa o carro se valorizou. Mas se essa pessoa viu os preços dos carros zero hoje, verá que eles também subiram de preço. Mas não foi porque o mundo automobilístico se valorizou. Esse exemplo eu fiz com Fiat Argo, com os dados que peguei no site Salão do Carro. Deixei aqui na descrição o link desse site. O caso é que nesses 2 últimos anos, a maioria dos componentes que compõem os veículos ficaram mais caros. E um desses motivos foi por conta da taxa básica de juros do país. Como vocês podem ver no gráfico, em agosto de 2020 era 2% ao ano e hoje está em 13,75%. Resumindo, o carro não se valorizou. O mercado corrigiu seu preço, apenas isso. Quarto e último investimento que não é investimento: imóvel particular. Se você comprou ou construiu uma casa para morar, ela não é investimento. Ela pode valorizar muito, mas se for apenas para morar, não é um investimento, pois ela só gera custos de manutenção e impostos anuais. Se ela gerasse renda, aí sim seria um investimento. Deixando claro, estou falando sobre ótica de investimentos. Não estou dizendo que ter uma casa própria é ruim. A compra ou construção de um imóvel só é um investimento se você alugar ou vender para obter lucro. Se seu sonho é comprar uma casa, comprar um carro, trabalha e investe para conquistá-los, é mérito seu e tá ótimo. Também tenho essas metas, mas enquadrá-los em investimentos, como os quais cito, eles não se enquadram. Da ótica de investimento, existe o ativo e o passivo. O ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso, e o passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Se quiser aprender mais sobre isso que acabei de dizer, nesse livro Pai Rico, Pai Pobre, além desse aprendizado, você aprenderá muitos outros conceitos. E se você quiser comprar esse livro, deixei um link aqui na descrição do vídeo. E esses foram os investimentos que fizeram vocês acreditarem que eram investimentos. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço. Espero que esse conteúdo esteja agregando algo positivo na sua vida. Eu me chamo Eduardo Nunes e meu objetivo é levar conhecimento financeiro até você.